seja bem-vindo, bem-vinda a uma live e esse encontro de reintegração que a gente tem feito todo domingo, hoje um pouquinho mais cedo. A gente vai falar sobre o mundo da rejeição, como que ele nasce e como que ele se desfaz. Por que eu falo mundo da rejeição? Porque é como se fosse um lugar que a pessoa mora, é um reino, como se, não importa onde ela fosse, ela enxergasse rejeição. Então, às vezes a gente tem a sensação que a rejeição vem de algo externo. Então, alguém nos rejeita, alguém nos ignora, alguém não nos escolhe. Só que, quando a gente vai olhar mais profundamente, muitas vezes a gente se sente rejeitado sem ter sido de fato rejeitado, sem ter nada acontecendo. Às vezes, só na nossa mente, a gente pode imaginar uma situação de rejeição e se sentir rejeitado. Já aconteceu contigo? Assim, de você se sentir mais rejeitada por você mesmo e pelos teus pensamentos do que por alguém em específico, né? Então, quando a gente olha para esse tema, é preciso a gente saber que a rejeição não é algo que vem de fora para dentro. A rejeição é um mundo interno. É como se fosse esse pano de fundo. Aqui atrás de mim tem uma parede branca, né? E aí, esse é o pano de fundo que eu tô aparecendo. Então, quando uma pessoa ela tem a rejeição como pano de fundo, tudo que ela vai fazer vem pensamentos que ela vai ser rejeitada ou que estão a rejeitando. Então, por exemplo, se eu interajo com uma pessoa e essa pessoa, de alguma forma, ela não se engaja com aquilo que eu estou falando, ela não se conecta comigo, eu já posso me sentir rejeitada. E aí, quando a gente tem essa questão do mundo da rejeição, é como se você vivesse no estágio de defesa. Aí acontece, às vezes, de você rejeitar pessoas para não ser rejeitada, ou pelo medo de ser rejeitada, né? Pela sensação. Então, quando a gente está nesse lugar, é um lugar psíquico. Eu estou falando para vocês da rejeição como um lugar psíquico. É como se não existisse cidades como Curitiba, São Paulo, não existem bairros, existem mundos psíquicos, né? Então, se você está num mundo psíquico da rejeição, você acaba até rejeitando pessoas pela sensação de ser rejeitada, né? Às vezes a pessoa entra em relacionamentos e ela termina o relacionamento porque tem a iminência de uma rejeição, né? Então, quando a gente olha para a rejeição, o convite que eu faço para vocês é não olhar para pessoas em específico. É como agora o personagem famoso vai ser você mesma. Olha para ti mesma. Quando eu digo rejeição, qual é a primeira sensação que vem no teu corpo? Onde que pega, né? Quando eu penso em rejeição, eu sinto algo no meu peito, sinto algo no meu maxilar. Tem pessoas que vão sentir outras coisas. Mas primeiro, coloca teu olhar para ti mesma e percebe, quando você fala rejeição, quando você chega nesse tema, onde que toca no teu corpo? Quais são os primeiros pensamentos que te alcançam? Te vem mais uma rejeição dos outros por você ou de ti mesma por você? Observar esse padrão. E aí, o que eu quero trazer para vocês é que para a rejeição, para essa dinâmica de rejeição ficar acontecendo, é como se a gente tivesse que ficar sustentando esse padrão de rejeição, como se eu tivesse com uma vareta girando um prato.
Então, para que esse padrão de rejeição continue existindo, é preciso que a gente fique continuamente alimentando ele. E para que ele deixe de existir, basta que você não o alimente. Mas como que é isso na prática, né? Então, o que acontece? Por que uma pessoa mantém um padrão de rejeição? Eu estou trazendo essa tese para vocês. Por que uma pessoa se mantém sendo rejeitada continuamente, encontrando lugares que vai ser rejeitada, falando de assuntos em lugares inapropriados para ser rejeitada? Por que uma pessoa mantém um padrão de rejeição? Ou ela se sente rejeitada continuamente, ela olha a rejeição por todos os lados e se coloca nesse lugar de rejeitada? É porque existe geralmente uma fidelidade sistêmica. Ou ela é fiel a uma pessoa que foi rejeitada e não foi vista na sua família, no seu sistema familiar, fiel a um sentimento de rejeição que a mãe tinha, que o pai tinha, e reproduz esse sentimento de rejeição. Ou essa pessoa foi rejeitada, né? Alguém que tinha um dever de cuidado, enfim, rejeita, né? De alguma forma, essa criança não estava disponível para essa criança, não tinha uma saúde mental para cuidar dessa criança. Por alguma razão, essa criança se sente rejeitada. Não significa que ela foi, mas ela se sente rejeitada. Então, ela começa a se tratar da mesma maneira como ela foi tratada na infância. Então, se ela foi tratada na infância de uma maneira hostil, ela começa a, internamente, com os pensamentos dela, trazer narrativas hostis. Então, quando a pessoa ela começa a trazer essas narrativas, então, aí ela já está criando no mundo sutil esse reino da rejeição. Então, quando internamente eu já estou imaginando ou relembrando que a pessoa me rejeitou, né? Às vezes eu pego uma cena que tal pessoa falou tal coisa e aí aquilo me doeu, né? E a pessoa fica relembrando aquilo. Aí cada vez que você relembra, é como se teu corpo sentisse a rejeição de novo. Aí vem a sensação de rejeição de novo. Então, cada vez que a pessoa relembra que ela está fixada na experiência e relembra a experiência de rejeição, que ela se sentiu rejeitada, vem aquele mal-estar. E aí o corpo dela geralmente se contrai. Ou ele começa a entrar num estado de adoecimento. Vem um mal-estar. A pessoa ela começa a se proteger, a se defender. Esse corpo, o nosso inconsciente não diferencia o que é realidade do que é as memórias que a gente está resgatando. Então, quando você fica relembrando de momentos de rejeição e ressentindo aquilo, né? O teu corpo ele começa a entrar no estágio de defesa. A tua fala começa a entrar no estado de defesa. Às vezes a gente começa a retrair a fala, a retrair os movimentos, a retrair a nossa visibilidade. A pessoa começa a se esconder, ela começa a aparecer lá no cantinho da foto, ela começa a só usar preto, ela começa a entrar num lugar de defesa, de se proteger, porque ela está fixada nessas memórias de rejeição. Ela se sente rejeitada, ela sente que tem algo de errado com ela, que ela é uma pessoa estranha, que ela é uma pessoa que ela não se adequa. Então, quando a pessoa está nesse mundo de rejeição, ela enxerga a rejeição por todos os lados e ela se coloca num personagem, que é o personagem do rejeitado e da rejeitada. Ela se fixa, como se ela dissesse, eu sou isso, o mundo é assim, o mundo me rejeita e eu sou a pessoa rejeitada. E ela tem uma fixação por isso. Então, esse mundo da rejeição, ele é sustentado por uma fixação, né? Então, a pessoa primeiro, como é que a rejeição se constrói, né? Então, primeiro a pessoa, ela se enxerga separado do restante. Então, ela acha que ela está aqui e os outros estão aqui. E a visão dela não interfere nos outros, ela se sente completamente separada. E aí ela cria esses personagens. Então, ela cria ela rejeitada e essas pessoas estão me rejeitando, essas pessoas estão me ignorando, essas pessoas não estão conversando comigo ou elas estão falando mal de mim. Então, ela cria esse cenário.
Vamos supor, se tem uma pessoa com dor de barriga, com a cara fechada, ela pensa, essa pessoa não gosta de mim, ela tá com a cara fechada olhando pra mim. Então a pessoa, ela cria personagens que a rejeitam. Ela começa a olhar por todos os lados e ver rejeição por todos os lados. E aí, quando ela faz esse processo, que ela cria esses personagens, ela tem um processo de cegueira, porque ela não vê outra coisa. Então, às vezes a pessoa ela se sente rejeitada e ela não olha o que está acontecendo. Porque uma pessoa com quem eu estou conversando, por exemplo, vamos supor, essa pessoa que eu estou conversando, ela pode estar passando por várias situações. Essa pessoa ela pode estar indisponível por vários motivos. Então, se eu estou conversando com uma pessoa, essa pessoa ela pode estar em sofrimento. Então, se de alguma forma essa pessoa ela não me acolhe, se de alguma forma alguma característica minha faz com que essa pessoa se retraia, isso não significa que ela está me rejeitando. Mas, quando eu estou com esses óculos que enxerga a rejeição em tudo quanto é canto, eu vejo que a pessoa está me rejeitando, eu fecho ela nessa caixa, eu rejeitada e ela rejeitadora ou rejeitador, e aí eu não vejo outras hipóteses. Existem muitos motivos para que uma pessoa não nos acolha. Por exemplo, imagina que tem uma mãe com uma criança no colo. Essa mãe está com essa criança no colo. Aí essa mãe está sentindo vontade de desmaiar. Aí ela coloca a criança no chão e desmaia. Então, assim, ela fez o melhor dela pelo bem-estar da criança. Mas a criança se sente rejeitada, porque ela sente que foi largada. Ela não olha para a doença, ela não olha para o sintoma, ela não olha para o sofrimento do outro. Então, quando a gente está se sentindo rejeitado, a gente está autocentrada. A gente está focado no nosso mundo, na nossa dor. Está doendo e não está olhando o que está acontecendo. Então, nesse processo que surgem esses personagens, que a gente se enxerga separado, a eu rejeitado e a pessoa rejeitador, a gente tem uma cegueira, a gente não enxerga o que está acontecendo. A gente só fica doendo. E nessa de ficar doendo, a gente começa a se defender, a levantar as barreiras. Ah, tá bom, a pessoa não manda mensagem, não vou escrever mais também. Levanta essas barreiras. Então, assim, isso aí é a criança ferida, né? Então, é a criança ferida que se defende, né? Eu nem vou olhar para aquela pessoa, só se ela olhar para mim primeiro. Se ela olhar para mim primeiro, eu olho para ela. Então, assim, esse mecanismo de rejeição, ele começa a atuar em todos os níveis. Então, a pessoa ela começa a rejeitar o mundo. Eu nem vou, porque eu não conheço ninguém naquela festa. Eu nem vou lá, vou ficar sozinha. Então a pessoa ela começa a rejeitar as oportunidades, rejeitar o mundo, rejeitar para que ela não se sinta rejeitada. Isso é uma estratégia de sobrevivência de uma criança ferida. Assim, pode ter servido por um tempo, mas agora não te serve mais. Agora pode ser que isso esteja te alienando de oportunidades, de amizades, de relacionamentos e até de uma realização mais profunda. A rejeição, o sentimento de rejeição em relação a si, em relação ao mundo, em relação aos outros, ele nos tira da vida. Isso nos aparta da vida. Né? Então, e aí o que acontece? Quando a pessoa ela tem essa cegueira, que ela acha que todo mundo está rejeitando ela, e ela começa a ter falas que se rejeitam, ela vai construir referenciais na mente dela, ela vai pegar memórias que vão justificar essa sensação. Então, se ela se sente rejeitada, ela vai pensar em coisas que vai dar solidez para esse sentimento de rejeição. Não, essa pessoa, ela realmente não gosta de mim. Eu lembro que no dia tal, a pessoa não me cumprimentou. E depois, teve outra vez que essa pessoa não me convidou. Então, assim, a pessoa ela começa a editar vídeos na cabeça dela. Ela começa a pegar pedaços que vão justificar o mundo da rejeição. Para dizer, sim, eu sou rejeitada mesmo.
Aí ela vai pensar, nossa, como eu sou diferente, como eu não sou igual às outras pessoas, é por isso que as pessoas não gostam de mim. Então ela começa a coletar palavras e frases na mente dela, conceitos para construir essa arquitetura da rejeição. Ela constrói essa arquitetura da rejeição. Ela tem uma base, que é esse sentimento de rejeição, que às vezes ela se conectou com os sentimentos da mãe, do pai, ou quando ela era criança ela sentiu dessa maneira. Aí ela sustenta esse cenário da rejeição e ela começa a construir dentro desse cenário. Como que ela constrói? Com palavras, com memórias, com imagens em que ela se sentiu rejeitada. Aí ela começa a construir esse mundo. E aí quando ela está construindo aquele mundo, e ela olha todas aquelas memórias, todas aquelas palavras, todas aquelas narrativas de que no mundo as pessoas são assim, com ela as coisas são assim, comigo as pessoas sempre me tratam desse jeito, as pessoas têm inveja de mim, elas me rejeitam. Quando a pessoa tem esse olhar, e ela constrói dessa maneira, e ela vai coletando experiências para dar solidez para o mundo da rejeição, ela tem uma teimosia, ela tem uma certeza, sim, eu sou rejeitada, ela tem uma fixação, e não tem quem tire isso dela. Não adianta eu, como terapeuta, falar que ela não está sendo rejeitada, porque ela tem certeza. Não, você não conhece a minha mãe, você não conhece as pessoas que eu convivi, você não sabe das minhas experiências. Então a pessoa tem uma convicção que ela é mais rejeitada que os outros e que tem alguma coisa de errado com ela ou alguma coisa de errado com o mundo que rejeita ela. Então ela tem essa fixação, essa certeza. E no momento que ela cria essa certeza e essa teimosia, ela perde a visão. Ela perde a visão de que ela criou aquilo tudo. Ela perde a visão do poder dela. Ela perde a visão da liberdade dela. Ou da liberdade dele. Né? Perde essa visão. Então, como que eu faço para desfazer, né, o mundo da rejeição? Então, primeiro, eu tenho que saber que essa percepção que eu sou rejeitado, que o mundo me rejeita, que as pessoas não gostam de mim, isso tudo é fake. Isso é fake. Você não pode acreditar nisso. As pessoas, elas não têm problema com você. Ela pode ter um problema com uma característica tua, mas ela não tem problema com você. Então, assim, ela pode ter uma dificuldade contigo, mas não tome. A rejeição é uma coisa construída. Então, a primeira coisa é você saber, você começar a duvidar um pouco. Duvida um pouco desse mundo. Às vezes a gente entra num filme e parece que a vida é aquilo. Então, começa a duvidar disso. Isso não é real. Esses dias eu tive um sonho. Eu estava meditando e eu estava meditando bem cedinho, era 5:30 da manhã, e eu acabei caindo no sono da meditação. Só que como eu estava meditando, eu comecei a observar o sonho que surgiu. E aí surgiu um sonho assim, que eu entrava numa loja e ninguém me atendia. Eu queria saber o preço de uma coisa e ninguém me dava bola, a pessoa desprezava, tipo, essa aí eu não vou atender. Então, assim, me veio esse sonho. Então, o sonho ele surgiu numa paisagem de rejeição. É uma paisagem que, assim, na hora que eu olhei para aquela paisagem de sonho, eu pensei, isso aqui é fake. Por quê? Porque não bate. Quando você entra numa loja, as pessoas querem te vender. Você nem quer que ela te atenda, a pessoa vai lá e te atende. Então, assim, mas quando você tá no mundo da rejeição, você acha que você vai ser rejeitado em qualquer momento, em qualquer canto, por qualquer pessoa, em qualquer situação. Porque é uma paisagem mental. E essa paisagem mental, ela não é fixa. A gente pode mudar isso, momento a momento. Então, primeiro, para desfazer, né, esse sentimento de rejeição, eu tenho que me colocar no estado presente. Por quê? Porque quando eu entro no mundo da rejeição, eu começo a coletar dados do passado ou imaginar rejeições futuras. Então, quando eu estou lembrando de rejeições do passado ou aquilo que eu senti como uma rejeição no passado, eu saio do presente. Então, eu já começo a rejeitar o momento presente. E começo a rejeitar todas as pessoas que estão aqui agora.
E quando eu estou imaginando que eu posso ser rejeitada, mas se eu entrar naquele grupo que eu não conheço ninguém, as pessoas vão me olhar estranho e tal, é melhor não chegar assim. Quando eu penso numa possibilidade de ser rejeitada, eu também estou me evadindo do momento presente. Então eu estou rejeitando o momento presente. Estou rejeitando o meu corpo para entrar em mundos de sonho, mundos de passado e mundos de futuro. O passado já cessou e o futuro não surgiu. O que existe é o presente. Então, como que eu faço para sair do mundo da rejeição? Primeiro eu tenho que respirar. Porque quando eu estou construindo mundos, eu paro de respirar. Quando você está construindo coisa na tua cabeça, perceba que a tua respiração, ela reduz. Você fica mais tensa. Então, para você voltar para o presente, abre o peito, abre o teu coração. Não rejeita a vida, não rejeita a ti mesmo. Abre teu coração e respira. E coloca a tua atenção aqui. Percebe como é que está teu coração. Sente a tua respiração. Percebe que você é toda furada, você é cheio de poros, você tem furo no nariz, na orelha. Você está todo o tempo trocando com o meio. Você não está separada das pessoas, você não está separada do meio, você está integrada com tudo. E respira sentindo isso. E relaxa. Você faz parte da grande vida. Você é uma peça importante no mosaico da existência. Você está encaixado na existência. Não tem nada de errado contigo. Então você respira. Assim como tem várias ervas medicinais, tem a camomila, tem o alecrim, tem o manjericão, tem um monte de espécies na natureza, você também. Você compõe esse grande todo. E vai respirando e vendo o que está acontecendo aqui e agora. Quem são as pessoas que estão comigo aqui e agora? Olha de que maneira eu estou sendo nutrida nesse exato momento. Então, eu estou aqui na minha casa, eu estou protegida por uma casa. Tive uma roupa que alguém fez essa roupa, seja numa máquina, alguém escolheu o tecido, alguém cortou essa roupa para ela caber no meu corpo. Eu tenho um corpo respirante que foi nutrido, né? No meu caso, durante 34 anos, pessoas nutriram o meu corpo. Eu fui sustentada pela vida. Sustentada por alimentos que pessoas colheram da terra. Você vai vendo como você está integrada com tudo, essa energia que está vindo, a energia elétrica. Alguém trouxe essa energia para cá, alguém instalou isso. A vida está a todo momento me servindo. E eu respiro como se a vida me respirasse. E vou me colocando presente. Eu vou abrindo mão dos conceitos, das histórias, das memórias. Eu entro num território não conceitual. Estado de abertura. O que acontece no momento presente? Estou curiosa pelo que vai acontecer agora. Me sinto aberta, presente, integrada. E desse lugar não há separação. Eu não estou separada com o meio, eu não estou separada com as pessoas, não há rejeição. Estou aberta. Então, para que eu saia do mundo da rejeição, basta que eu pare de construir ele. Então, tem que entrar num estado de relaxamento. O mundo da rejeição não é uma regra, ele é uma construção. Você tem que fazer esforço para sustentar o mundo da rejeição. E para que você pare de sustentar o mundo, basta que você pare de fazer esforço, pare de sustentar pensamentos, conceitos, memórias. E traga a sua atenção, o seu interesse para a tua respiração, para o meio do seu peito.
Sente seu coração liberando as negatividades e teu coração aquecendo. Sente teu coração aquecendo dentro de ti. Se a sua atenção estiver no seu coração e você estiver respirando no momento presente, não há mundo de rejeição que te sequestre. A gente só é sequestrado para o mundo da rejeição quando a gente sai do momento presente, quando a gente entra em mundos de passado ou em mundos de hipóteses de futuro. Se eu estou no momento presente, então senta, percebe onde você está agora. Se você está sentado em algum lugar, se você está deitado, em pé. Perceba que a sua pele não te separa do resto. Você é todo um ser poroso, porosa. Você está sempre respirando o meio. Não há separação, não há o que te rejeite. Está tudo junto. A medicina da rejeição está na respiração mais profunda. Então, respira comigo. E agora, ao invés de você soltar, você reinala de novo. Então, você faz uma inalação, depois faz uma outra, ainda maior, mais profunda. Assim, pega a potência maior dos teus pulmões. E aí solta. Nesse momento que você respira, você está se preenchendo. É quando você reinala, você se preenche mais ainda, você fica com o peito aberto, com o coração aberto, coração vibrante, coração conectado com o todo. Esse lugar não é um lugar forçado, é um lugar natural. O seu ser natural é relaxado e amoroso. Você no seu natural, você bem, você sem as construções de rejeição, você é um ser amoroso, você é um ser relaxado. Você é uma pessoa amorosa, uma pessoa relaxada. Se você está se defendendo, se você está enxergando rejeição em tudo quanto é lado, isso não é você. São construções mentais. Isso parece real, parece muito sólido, você pode ter certeza disso, mas isso não é sólido. Esse mundo se dissolve. Da mesma maneira como você constrói, isso pode ser dissolvido. Basta que você pare de sustentar isso e decida mudar. Decida mudar esse padrão. E eu pergunto aqui, quem aqui está disposto a soltar o padrão da rejeição? A se ver de outra maneira, a se olhar com bons olhos, a conseguir caminhar no mundo sem se sentir rejeitado. Se você sente que isso pode acontecer para ti, que tu pode soltar a rejeição, que já é momento disso, entre em contato comigo. Não deixa para depois. Não, o tempo da vida, o tempo é o tecido da nossa vida. O tempo é o tecido da sua vida. Não perca tempo. Não precisa ter pressa, mas também não precisa perder tempo. Quanto mais a gente se rejeita, mais a gente se conecta com campos de morbidade. E quando a gente começa a entrar num lugar de integração, de não se sentir rejeitado, a gente se conecta com a vida. A gente se sente mais vitalizada, a nossa saúde melhora, nossas relações melhoram. As pessoas se alegram com a gente se alegra com as pessoas. É natural. O seu natural é ser um ser realizado. Isso é teu destino. Teu destino não é se sentir rejeitado, rejeitada, não é se autocriticar. Isso não é. Isso é uma construção. O teu ser natural é relaxado, é vitalizado, é um ser integrado com o todo. Não aceite menos que isso. Não aceite menos do que a natureza te reserva. O presente da vida é assim que se mostra para ti. Então, vou finalizar a live por hoje. E vejo vocês na próxima.